Olá, nossa meditação de hoje é na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 18, que eu vou ler agora. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Hoje eu queria pensar um pouco sobre essa expressão paradoxal de Paulo, esperar contra a esperança. Como vários aspectos da vida cristã, nós vivemos em meio aos paradoxos. Como definir a esperança cristã? Como é que a gente pode pensar em esperança num tempo como esse que vivemos, em que as notícias são de caos, as notícias são de dor, são de sofrimento, e a apreensão toma conta de todos nós? Esperar contra a esperança precisa partir de 3 princípios, basicamente, para que a gente consiga definir e entender melhor o que é a esperança cristã. O primeiro princípio é que essa esperança, essa capacidade de acreditar que as coisas podem mudar, ela não se funda em sentimentos humanos. A esperança que nós carregamos não está estabelecida naquilo que a gente sente ou naquilo que a gente pensa, mas nas promessas de Deus. O fundamento inicial da esperança cristã tem que ser aquilo que Deus falou. Nós não esperamos porque achamos que as coisas podem melhorar. Nós esperamos e temos confianças porque Deus promete. O segundo princípio é que ela não se funda nas circunstâncias visíveis, mas naquele que governa as circunstâncias. Naquele que está com o trono, com o cetro e com o poder sobre todas as circunstâncias, que nós sabemos é o Cristo ressurreto, que, como diz Apocalipse, se assenta no trono e tem toda a autoridade sobre a terra. Então, nós não nos fundamos naquilo que vemos nas circunstâncias, mas no Senhor que determina e governa essas circunstâncias. E o terceiro princípio é que ela não se fia nas ações humanas, nas possibilidades humanas, mas na intervenção de Deus na história. Em algum momento, o clamor do povo chega às narinas do trono de Deus, ao Senhor da história, e ele intervém. Como diria o Franz Schaeffer, nós acreditamos num Deus que intervém na história. Então, nos fundamos nas promessas de Deus, no seu caráter para cumpri-las, nos fundamos não nas circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias, e não esperamos nas ações humanas, mas na intervenção de Deus. O que justifica porque oramos e porque clamamos. Clamamos porque somos de um Deus que intervém. Então eu concluo essa nossa breve meditação com algumas características que dão para nós a devida dimensão do que é a esperança cristã. Primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, a esperança não é uma resposta nossa ao futuro, àquilo que esperamos, mas é uma resposta que nós damos ao futuro no presente. A esperança é uma virtude que nós cultivamos agora daquilo que há de vir. Nós vivemos agora como quem tem certeza e confiança de que Deus está no controle. A esperança nós vivemos hoje. É interessante pensar nisso, porque sempre relacionamos a esperança com o futuro. Mas, na verdade, claro que ela aponta para o futuro, mas ela implica e modifica a forma como nós vivemos hoje. Vivemos hoje na confiança e no caráter daquele que é o Senhor sobre as circunstâncias. É a natureza da esperança cristã que dá forma ao presente. Não são as circunstâncias, não é o vírus, não é a pandemia, não é o governo dos homens, não é a sensatez ou insensatez dos líderes, mas é a nossa perspectiva de que Deus está no controle, que molda e dá forma ao nosso presente. A esperança não é uma forma de adivinharmos o futuro, de prevermos o futuro como gurus. A esperança simplesmente é crer que o Senhor e o seu caráter nos garantem hoje aquilo que já está conquistado na cruz e na ressurreição de Cristo. Então, por isso é crer contra a esperança, crer para além.
Na história de Romanos, nós temos a história de Abraão, que velho, amortecido e com a esposa, que também era velha e cujo útero já não podia mais gerar vida, crer naquilo que é impossível. Diante do quadro que nós vivemos hoje, o convite de Paulo é: tenha esperança, porque a sua esperança está fundada no Senhor e na vida. Que Deus nos abençoe. Amém.